Olá, pessoal! Então vamos lá? Eu fiz um tutorial rápido para conversar com vocês mais diretamente, mostrando acerca das orientações para o fechamento do caderno 2. Como a gente tinha combinado, na semana passada, na sexta-feira, a gente iniciou o caderno 2 falando apenas das aulas 1 e 2 e pedi que vocês anotassem no caderno apenas as respostas das atividades dentro das aulas 1 e dentro das aulas 2, não foi isso? Então, agora na parte da manhã, a gente fez o quê? Eu pedi que vocês apenas focassem nas atividades dentro das aulas 3 e dentro das aulas 4, fazendo a mesma coisa, anotando no caderno. Por quê? Agora, no segundo turno, nessa nossa aula da tarde, eu vou pedir que vocês foquem apenas na aula 5, ouvir o podcast 5, fazer as atividades correspondentes ao podcast 5, a aula 5, tá ok? Então, a parte da tarde seria essa. Depois desse processo de já ter tudo anotado, todas as respostas, desde a aula 1 até a aula 5 do caderno 2, bem anotadinhas e registradas no caderno, o que vocês vão fazer? Vocês vão preencher esse formulário de hoje, que dentro do caderno 2 ele vai ser o único. Dessa vez, eu não fiz formulário 1 para aula 1, formulário 2 para aula 2, nada disso. Eu conversei com vocês que como a gente ia trabalhar duas aulas de cada vez, né? Aula 1 com aula 2, aula 3 com aula 4 e por último, uma única aula, eu iria esperar chegar ao final do caderno 2 para a gente começar a enviar as respostas, tá ok? Então, eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar isso. Quando vocês abrirem na plataforma, além dessas orientações no PDF, né, para vocês já acompanharem, vocês vão abrir também, vou até voltar aqui, vocês vão abrir o formulário, depois que já tiverem feito também as atividades da aula 5, tá? Vou mostrar aqui rapidamente o caderno. Então, vocês têm o caderninho aqui, tá? As orientações de estudos, caderno 2, lembrando bem, tá? O caderno 2 corresponde ao segundo bimestre do ano passado. São conteúdos importantes que a gente deveria ter visto ano passado. Por isso, gente, que até o final de abril a gente vai estar trabalhando com caderno 1, 2, 3 e 4. São cadernos correspondentes ao ano passado. Daqui a pouquinho a gente vai começar o caderno 3, que é relativo ao terceiro bimestre do ano passado, caderno 4. Por isso que a gente está fechando o mais devagar que pode, mas não deixando de caminhar, ok? Então, aqui no caderno 2, que a gente está trabalhando conteúdos do nono, vocês têm as 5 aulas, como vocês já sabem, tá? Dentro do caderno de vocês, repostei na plataforma, no grupo como vocês pediram. Então, semana passada vocês fizeram aula 1 e aula 2, hoje pela manhã, aula 3 e aula 4, e agora à tarde a última aula, tá? Que é a aula 5. Aqui deixa eu mostrar para vocês. Na aula 1, ó, características dos textos opinativos. A gente tem a abertura aqui que o professor Paulo vai fazer também, tá? Muito bem no vídeo não, no podcast. E olhem aqui, eu tenho dentro dessa aula 1, eu tenho o texto 1, tá? Esse texto 1 é de onde você vai tirar as respostas da aula 1. Então, ó, texto 1, o que ele pede aqui no número 1? Sublinhe 5 palavras cognatas durante a leitura do texto. Para quem não está lembrando, cognatas são palavras parecidas na escrita com a língua portuguesa e com sentido também parecido, tá ok? Então, você vai olhar o texto 1 aqui, ele acompanha no podcast muito bem, e aí você vai acompanhar esse texto, e aí tem a questão 1 e até a 7, ó, questão 2, questão 3, 4, 5, 6 e 7, que todas elas são relativas ao texto 1, simples assim. Então, quando você abrir o seu formulário, que for responder, que for passar para ele as respostas da aula 1, são apenas estas respostas de 1 até 7, que tem a ver com o texto 1, tá? Bem simples. Como que vai aparecer para vocês no formulário? Vou mostrar aqui, ó. Quando vocês abrirem o formulário,
a gente vai ter aqui a primeira etapa, tá? Presença, 16 de abril. Lance nesse formulário todas as respostas do caderno 2, como a gente tinha combinado. Então, essa primeira sessão aqui vai ser a sessão da identificação. Você só vai colocar o seu nome, simples assim. Vai seguir para a próxima. Quando você seguir em próxima, você vai ter aqui uma sessão chamada Atividades da aula 1. Quais são as atividades? Quais são as respostas que eu quero que você lance? Lance apenas as respostas das atividades do texto 1, como eu estou mostrando para vocês. Quando vocês vierem aqui, eu tenho a questão 1. Então, aqui eu pedi para sublinhar. O que eu estou pedindo no formulário agora? Que você anote aqui as palavras sublinhadas que você circulou, né? Destacou no texto. Você vai passar para aqui somente as respostas, aquelas palavras que são cognatas. E aí, do mesmo jeito, você vai fazer o lançamento da resposta 2, da 3, da 4, da 5, da 6 e da 7. Tranquilo? Acabou de lançar as respostas da aula 1. Então, eu tenho que ter escrito aqui. Como eu marco com esse asterisco aqui, se você deixar de digitar alguma, não vai. Então, aqui eu vou colocar, só como exemplo, um ok, que digamos que você já tenha digitado, ok, ok. Ok na 3, ok na 4, na 5, na 6 e na 7. Deixa eu só selecionar para ficar mais prático. E nas próximas a gente vai lançando logo. Que é só um exemplo, tá? Digamos que você já tenha lançado todas as respostas da sessão correspondente a atividades, que são as respostas do texto 1. Na aula 1, somente as respostas que estão de acordo com o texto 1. Até aqui tranquilo? Então vamos lá. Preencheu tudo até a 7. Próxima. Qual é a seção 2? Ah, são as atividades da aula 2. E aí, com referência a qual texto? Ao texto 2. Então, eu vou lá novamente no meu caderno, vou descer aqui, ó, já passei por todas essas respostas, tem um glossário que o professor explica, né, que os significados das palavras que não são cognatas, que são diferentes no texto. Então, ele colocou algumas aqui interessantes, pode ler também. E aí, ó, aula 2, uso e função do texto opinativo. Mais uma vez, ele vai fazer no podcast a abertura, né, no áudio. Texto 2. Agora, o foco de vocês vai ser no texto 2. Los Angeles Times, porém, letters, cartas, tá? Então, você vai ouvir o que ele falou lá no áudio, vai focar agora no texto 2 para responder as atividades da aula 2. Então, quais são as atividades? Aqui eu tenho correlacione as expressões retiradas do texto e seus significados. No caderno, você vai usar, do lado dos parênteses, você vai combinar ali com os números, tá? Que tem os significados em inglês e aqui a tradução. Então, se você acha, vai procurar o que significa motoristas, vai procurar aqui, fazer e usar o número e colocar aqui. Bem simples mesmo fazer a correspondência. Mas no formulário, como que eu pedi isso para ficar mais prático? Como não tinha uma opção para correlacionar, quando eu pedi que vocês lançassem as respostas da atividade do texto 2, como que eu fiz esse número 1? Já que lá você ia selecionar, você ia usar o número do able aqui, você vai fazer o quê? Qual que você selecionou no lado dos parênteses? Se você usou aqui que able era motorista, você vai marcar só essa. Em cada linha só vai escolher a única opção que você selecionou, que você correlacionou lá. Então, se aqui você marcou que able é mais novos, por exemplo, ou menos experientes, você vai vir aqui e marcar, tá? Vai ter que escolher uma. Eu estou fazendo aqui aleatoriamente, vou até marcar a primeira de todo mundo, só para vocês terem a ideia de que vocês vão ter que escolher uma por linha, mas não é como eu estou fazendo, óbvio, né? Você vai ter que escolher de acordo com o significado, ok? Você vai olhar aqui o que você marcou ali na apostila, no caderno, né? O que você combinou, qual número, de qual palavra você combinou com motoristas, qual número você combinou com o projeto de lei. Depois de fazer essa relação aqui, tá? De correlacionar, de fazer a correspondência, aí você vai vir no formulário e vai marcar uma opção que corresponda a essa palavra, que mostre o significado dessa palavra. Eu marquei todas aqui, só para dar um exemplo, porque não pode deixar de marcar pelo menos uma em cada linha.
Nesse caso aqui, vocês só podem escolher uma em cada linha, que é o significado destas palavras em inglês aqui, ok? Quando você seguir para o número 2, tá vendo? É só a resposta. Quem é o autor da carta vai olhar no texto 2. A questão 3 também, marcar os elementos que são obrigatórios. Aí aqui, a questão 3 já pude deixar aqui para você escolher. Nesse caso, eu vou até mudar um pouquinho lá, porque como nessa questão aqui você pode escolher mais de uma, né? Você pode escolher mais de uma. Eu vou colocar aqui, vocês vão ver que para vocês, no formulário de vocês à tarde, vai aparecer quadradinhos. Eu coloquei aqui para mostrar para vocês os círculos, mas quando a gente aparece círculos assim, a gente tem, só pode escolher um. E eu vou mudar aqui para quadradinhos para que você possa escolher mais de um, se for o caso, tá bom? Para que você tenha a opção de selecionar mais de um, tá? Aqui vai ficar um vídeo demonstrativo mesmo, mas quando você for fazer a questão 3 da aula 2, lembre-se de que você vai ter quadradinhos e que você vai poder escolher mais de uma. Como exemplo aqui, eu vou escolher só essa, tá bom? A 4 e a 5, 6 e 7 e 8 e 9. Vocês estão vendo que é só para lançar a resposta? Então, a gente vai fazer como a gente combinou. Vocês vão pegar aqui a 4, ó. Vão olhar aqui na apostila, ó. 4. Só escreveu a resposta no caderno, a 5, a 6, 7, 8 e 9. Leia mais uma vez o glossário para ficar conhecendo as palavras novas e venha aqui no formulário e lance as respostas. Aqui eu vou colocar o ok, né, como a gente já combinou, só para passar esse formulário, porque ele não aceita que eu lance sem a resposta. Eu já programei ele assim para que vocês não esqueçam de mandar nenhuma resposta e depois fiquem prejudicados na nota, tá? Então, lançou sua respostinha até a 9. Vou fazer o quê? Próxima. Aqui estava faltando, tá vendo? Para provar o que eu falei com vocês, que se eu não deixar, se eu não preencher, ele vai me lembrar, tá? Aqui preenchido tudo certinho, já conferi. Próxima. E agora eu vou para atividades da aula 2, texto 3. Por que eu dividi a aula 2 em duas sessões? Porque aquele primeiro grupo de respostas tinha a ver com o texto 2. E ainda dentro da aula 2, eu vou ter perguntas também, eu vou ter atividades que vão sair, né, cujas respostas vão sair do texto 3. Então, eu coloquei agora para você lançar apenas as respostas das atividades do texto 3. Vamos olhar na apostila como é que funcionou? Ó, depois que eu lancei as respostas até a 9 e que li o glossário, em vez de passar para uma aula 3, ele ainda colocou um texto 3. Por que ele colocou um texto 3? Porque daqui que ele vai tirar mais algumas atividades, tá vendo? Dentro do texto 3 eu tenho uma resposta da atividade 1 e tenho essa atividade 2, que é para usar verdadeiro, né? T para true e F para false, verdadeiro ou falso. Então, aqui a atividade 1 ficou tranquila, só para você lançar a resposta. E a atividade 2, como a gente não tem como colocar a letrinha, eu coloquei mais uma vez as colunas true e false. E você vai vir aqui, de acordo com o texto 3, ver essa afirmativa se é verdadeira ou falsa e escolher uma opção. Aqui, como exemplo, eu vou marcar todas verdadeiras, só para vocês terem uma ideia de que não pode deixar de escolher nenhuma, tá? Então, aqui você só não pode escolher as duas, tá? Porque é bolinha, como eu falei. Então, veio aqui, leu, ou principalmente já olhou no caderno que você escreveu, se você usou T para true, se você usou F para false, vem aqui na coluna, já sabe que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Cada uma dessas afirmativas você vai ler e vai escolher uma opção. Bem tranquilo, né? E aí sim eu vou ter fechado a aula 2, porque a aula 2 tem duas partes. Aquela que tem as atividades do texto 2 e agora essa que eu mostrei, que são as atividades do texto 3. Fechei a aula, né, aula 2, próxima. Vai abrir uma nova sessão para mim de atividades da aula 3. E aí eu peço que vocês lancem apenas as respostas às atividades do texto 4, porque o texto 4 na apostila já é dentro da aula 3. Vocês vão poder, com a apostila do lado, estar conferindo isso. Ó, aula 3, mesmo assunto, diferentes pontos de vista. E aí ele vai fazer aquela abertura, né? Hi there, how you doing? Conversar um pouquinho com vocês,
mostrando esse texto 4, tá? Tem o título aqui, tem a data desse comentário, né, desse texto de opinião. E aí, depois que ele vai ler com vocês no áudio, temos aqui as questões. Questão 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, essas 7 questões agora que aparecem logo depois do texto 4 tem a ver com a aula 3, tá? Dentro da aula 3 eu tenho o texto 4 e aí as perguntinhas de 1 a 7. Essa é bem tranquila porque todas as respostas são apenas para escrever lá. Então, até 7. Você vai fazer o que no formulário? Tá ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só para lançar as respostas que vocês já anotaram no caderno. Então, eu vou colocar aqui OK para que eu possa avançar e mostrar o restante. Você já vai fazendo e conferindo se você lançou igualzinho o que você anotou no caderno, tá? Para não ficar nenhuma resposta errada. Depois que você tiver lançado todas as respostinhas de 1 a 7, você vai para a próxima. Vai abrir uma nova sessão, que aí já vai ser a aula 4, tá? Então, aqui eu já pedi, ó, lance apenas as respostas da aula 4. Cada sessão vai abrir um grupo de respostas, né? Um grupo de atividades. Então, vamos ver lá como é que é a aula 4. A aula 4, hora de treinar. Então, ele vai mostrar que você vai usar os conhecimentos adquiridos para esse desafio. Vai fazer um comentário inicial aqui direitinho e coloca aqui atividades 1, 2, 3, 4, sendo que a 4 tem A e B. Como é que eu mostrei isso no formulário? Ó, você vai lançar a resposta de 1, vai ter que ler lá direitinho, prestar atenção no áudio. Lançou a resposta de 1, de 2 e de 3, que é direta mesmo, só lançou. E quando chegar na 4, o que você vai fazer? Já que eu tinha a resposta dentro do 4, eu tenho A e B, o que eu peço aqui na descrição? Ó, eu explico para vocês. Lance as respostas de A e B na sequência. Assim, coloco o A, tá? Coloca a letra A bonitinha, como eu estou mostrando. As reticências aqui, que na verdade tem 5 aqui errado, são só 3, tá? Eu lanço aqui e vou digitar. Digito aqui a resposta. Depois coloco uma barrinha só para facilitar. Lanço a resposta do B, tá? Só isso. Lancei a resposta de A, por isso que eu pedi sequência, porque você lança uma, coloca a barrinha e lança a B. Vai ficar normal. A única diferença é que dentro do 4 você vai lançar o que é do 4, mas o 4 tinha duas partes. Então, você lança bonitinha a resposta do A, que você escreveu no caderno, e em seguida você lança a resposta do B. Bem tranquilo, né? Acabou aqui, conferiu que está tudo certinho, próxima. E aí, a gente vai para a última sessão, que são as atividades da aula 5. Vamos olhar na apostila? Então, aqui, ó, a aula 5, ele vai ter um vídeo bem interessante para vocês assistirem, tá? Vai fazer mais alguns comentários, tem o podcast, e aí a gente fecha com apenas 2 atividades em que as respostas vão entrar diretamente. Então, não tem segredo. Resposta de 1, resposta de 2. E aqui como é que vai ser? Simplesinho, você vai vir aqui, coloca a sua resposta, lança a resposta que você fez para o número 1 e lança a resposta para o número 2. E aí? Aí sim vai aparecer o botão de enviar, porque aí a sua atividade, seu formulário do caderno 2 foi todo fechado aqui, tá? Não precisa enviar outra resposta. Se aparecer a mensagem sua resposta foi registrada, é porque está tudo certo, tudo ok, e ela vai chegar para mim. E o que você vai fazer lá no final? Você vai voltar lá, tá? Na sua atividade, lembrar de marcar como concluída. Só isso e fechou. Para que vocês não tenham nenhum problema quanto a essa atividade, eu estou colocando a entrega para a próxima quinta-feira, 22 de abril. Mas peço muito que vocês não deixem acumular. É como sempre eu estou falando com vocês. Se nessa aula da tarde a gente só tem essas 2 respostas da aula 5 para fazer, aproveitem hoje, peguem logo, lancem as respostas do formulário, mandem para mim, porque isso vai facilitar mesmo a vida de vocês. A parte da manhã, como eu comentei, né? Vou comentar para vocês, já tem lá o formuláriozinho da manhã, que é só um formulário de presença mesmo. O formulário da manhã, vou falar, aproveitar e falar aqui, é só isso.
é só a resposta mesmo, só seu nome, porque é a presença mesmo. Já o formulário da tarde é esse que eu fiz passo a passo com vocês, em que vocês vão lançar as questões da apostila e aí sim a gente vai estar fechando o nosso caderno 2, ok?